chegamos ao 10º episódio do Que Não Fazer em Vendas na Vesa TV, Luiz. Olha Se só. Se você caiu de paraquedas aqui, saibam que tem mais 9 episódios para trás. Não perde. Tem uma playlist prontinha para você esperando lá. Exatamente. Você está chegando aqui agora, assista esse primeiro, depois volta na playlist do canal do YouTube da Vesa TV e assista todos os 9 episódios do Que Não Fazer em Vendas, seu podcast rapidinho de 15 minutos sobre reflexões importantes de vendas, principalmente de vendas B2B, de vendas consultivas, né, Luiz? Ó, papelzinho, caneta na mão, que você vai anotar muita coisa hoje. É isso aí. Tema de hoje, Luiz. Tema de hoje. Como fugir da briga por preços. E essa é clássica. Isso aí tem clássica. Como fazer para sua empresa, proporcionar para sua empresa fugir da briga por preço com o cliente, certo? O vendedor quer, o gestor quer que vende mais caro, o vendedor fala que tem que vender mais barato. E aí? E aí? Como é que fecha essa conta? Né? E o cliente quer pagar mais barato também. E aí tem a grande questão. Grande confusão que é feita nesse processo e a gente começa o nosso papo aqui falando disso. Valor é diferente de preço. Legal? Valor é o quão valioso é o seu produto, a sua solução para o seu cliente. Preço é o quanto monetariamente ele custa. Legal? Parece que é tão fácil, né? Porque as pessoas pedem... Qual o valor do seu serviço? O valor dele é incrível. O valor dele é incomensurável. E aqui é a grande questão, né? Vendedoras e vendedores hoje têm que entender primordialmente o que é valor para o cliente. Primeira coisa. Legal? Porque quando o cliente tem uma percepção de valor alta, ele vai ter uma percepção de preço baixa. Quantas vezes você chegou numa loja e você estava até disposto a pagar um determinado preço por um produto, ou fez contato com uma empresa e estava disposto a pagar um determinado preço por um serviço. Mas você foi envolvido no processo de vendas, o vendedor compreendeu tuas dores, ele mostrou para você que o teu problema era um pouco mais complicado de ser resolvido e merecia uma atenção maior. E quando ele apresentou o preço, apesar de ser mais caro do que você inicialmente estava disposto a pagar, você falou, vale. Vou pagar porque vale. Nesse momento, ele desenvolveu muito mais valor do que preço para você, na tua percepção. Faz sentido, Luiz? Vamos dar um exemplo. Você está saindo daqui e aí o cara te oferece para fazer uma obturação a R$50. Você fala assim, não estou precisando, tá tudo bem. Mas aí você tropeçou, caiu, deteu a boca na guia, perdeu os 2 pivôs aqui, ó, bum, o cara ficou banguela, né? O cara fala 1.200. Você fala, é agora. É já. Por quê? A minha percepção de dor, de necessidade era absurdamente alta. E o preço ficou muito mais caro, né? Ficou, mas faz muito sentido. Exato. Então a percepção de valor, ela vai muito conectada à dor que ele tem e ao quanto você vai resolver aquele problema. Exato. Perfeito. Então, assim, a gente tem insistido muito isso desde o começo aqui do Que Não Fazer em Vendas, né? Sobre que vendedor bom não é mais o vendedor só bom de argumentação, é o vendedor bom de pergunta e investigação. E é bem isso que você trouxe. Sim. Eu tenho que entender onde para o cliente vai gerar mais resultado, onde ele tem mais dor, onde vai gerar mais valor para ele. Porque aí eu ofereço naquela direção, deixo de oferecer um monte de coisas que eu ofereceria antes e não fazem sentido para aquele cliente, mas ofereço de forma aguda aquilo que ele precisa para aquele momento. Né? Aí eu quero abordar uma coisa aqui. Eu estou oferecendo um produto ou um serviço, né? Um produto, muito provavelmente, ele tem ali alguns atributos que ele não pode tirar, né? Sim. Alguns que você pode colocar como anexos e ofertas adicionais. Eu quero fazer mais barato. Eu vou ter que tirar alguma coisa. Muita gente quer fazer mais barato fazendo a mesma coisa. Então vamos lá, eu estou tirando o valor do meu produto, então eu tenho que tirar coisas para fazer. Isso em serviço fica até mais claro, né? Eu vou prestar para você um serviço com uma lista de coisas, eu quero fazer mais barato, então eu deixo de fazer isso, deixo de fazer aquilo. É por isso que às vezes é simples quando a gente fala, mas valor é diferente de preço. Claro que é, mas quando eu estou elaborando a minha proposta, que eu faço ali uma lista de coisas que eu vou fazer, e o cliente que fala para fazer mais barato, eu não vou lá e tiro nada. Eu vou lá e dou desconto. O desconto tem que estar atrelado ao que eu vou fazer menos dentro do que eu fui proposto. Eu propus uma jornada, mas eu vou entregar menos aquela jornada. Você quer fazer mais barato? Não vai ter isso, não vai ter aquilo. É simples assim. Mas você tem que defender isso na hora da tua negociação. Falando, olha só, o meu preço para isso é deste valor, mas você precisa mais barato? Tá bom. Então vamos fatiar, eu faço isso aqui para você, tá bom? Legal. Aí você não perdeu o valor. Você reduziu o preço, mas você não perdeu o valor que você está oferecendo. É isso aí.
Sabe que é muito engraçado que a gente está falando de vendas aqui no 10º episódio já, e talvez façamos, mas até agora, percebe, a gente não fez um episódio somente sobre negociação. Verdade. Porque a negociação, ela é um misto de diversas coisas. Desde o primeiro momento você já está negociando com o cliente. E aí tem gente que acha que negociação é uma coisa que está só ali no fundo do funil. E não é. Negociação é o tempo inteiro, né, Luiz? Olha só, eu há um tempo atrás, faz tempo que eu não faço isso, mas há um tempo atrás eu fui comprar uma geladeira. E aí, quem negociou a geladeira? A minha esposa. Eu negociei o preço. Mas quais eram os atributos? Ela que queria. Eu preciso de uma geladeira assim, assim, assim. Tem que caber ali, tem que fazer aqui, tem que fazer aquilo, não sei o quê. Beleza. Ela passou no processo. Eu falei, chegou no processo que você queria? Sim. Quais as opções que tem? 2 ou 3. Agora eu entro para negociar preço. Pô. As minhas condições eram condições comerciais somente. Preço, prazo, ali e tal. Mas o processo foi negociado com ela, porque as bases de valor foram colocadas por ela. Eu vou falar isso num processo, numa venda B2B. Eu sou o gestor, o engenheiro da operação. Pô, o engenheiro da operação ele tem algumas coisas que constroem valor. O compras tem outras coisas que constroem valor. Nessa questão, ela vai chegar para negociar preço, condição de qualidade e tudo mais. Eu fiz esse estudo com o meu time há 2 semanas atrás. Bom, o que o engenheiro quer? Qual é a dor que ele tem? Atenda aquela dor, você está negociando. O compras, qual é a dor que ele tem? Mas vai passar para a diretoria. Qual é a dor da diretoria? Isso. São dores diferentes que são atendidas em momentos diferentes do processo. A partir dali eu estou negociando também. Compra, você quer fazer mais barato? Bom, mas o engenheiro falou que tem que ser esse software aqui. Posso tirar o software? Não pode. Então não posso fazer mais barato. O software atrelado da dólar. Como é que a gente faz essa negociação agora? Você me pediu 55 desse para fazer mais barato, tem que mandar 35. Não pode. Então a gente não consegue. Eu posso negociar a condição de pagamento. Aí eu tô falando com compras. É isso aí. Porque ela não vai interferir na dor do outro, entendeu? Exato. A gente fala de venda B2B, eu tenho que entender qual é a dor de cada um no processo. É isso aí. Nossa, e aí, os interlocutores dessa venda, né? Sim. É fundamental. E tem uma coisa que eu normalmente digo assim, né? A gente precisa saber ler o que o cliente está querendo dizer quando ele fala que está caro. Beleza? Às vezes ele está falando que está caro porque ele realmente não tem bolso para pagar aquilo que é o necessário que nós cobremos por um serviço, por um produto. Mas muitas vezes quando o cliente fala está caro, na verdade ele está querendo dizer, não estou vendo valor nisso que você está me oferecendo. Não estou entendendo a sua oferta. Não estou entendendo onde isso vai me ajudar, onde isso vai me ajudar a reduzir custo, onde isso vai me ajudar a vender mais. Então, quando o cliente não entende o nível de valor da tua oferta, esse é muitas das vezes o motivo que o leva a falar tá caro. Sim. E aí o vendedor fica desesperado quando ele escuta que o cliente que está falando que tá caro. Então, mas tem que saber ler esse tá caro do cliente, né? Talvez ele não seja o cliente para você. Talvez ele não seja o cliente. Seja um problema de filtro da sua campanha, filtro da sua prospecção. Da qualificação. Porque você não está qualificando corretamente. Como que o cliente chega frente a frente para você e fala que tá caro, sendo que ele está exatamente dentro do seu ICP? Eu mapeei o meu ICP. Eu fiz a lição de casa para entender que aquele cliente vai ver valor. Lembra que o seu ICP é perfil de cliente ideal para você. O ideal é que ele entende o valor que você entrega. A pessoa que compra um iPhone novo, de última geração, ela tem um valor. Ela precisa de uma percepção daquela. O outro que compra um de segunda, terceira geração tem outra percepção de valor. Cada um tem um momento de vida, um momento de compra. E nem sempre eu sou cliente. Eu não sou cliente novo da Apple agora. Exatamente. Mas eu tenho uma outra geração. E aí uma outra loja vai ser o cliente. Então esse é o ponto. É a gente entender o nível de dor, o interlocutor e saber se aquele perfil de cliente é o ideal para mim. Pode ser que ele não seja e tudo bem. É isso aí. Excelente. E olha só, percebendo clientes, então, vamos trazer, já que esse tema veio, vamos trazer a nossa dica de livro do 10º episódio, então, que é o livro Gente que Convence, do Eduardo Ferraz. Esse livro é muito bacana mesmo. Vitão daqui a pouco vai colocar a capa do livro ali pra gente, que ele trata do seguinte, ele mapeia os principais motivos de decisão das pessoas. Esse livro, Gente que Convence, do Eduardo Ferraz. E ele te traz um mapa muito legal de gente que decide por status, gente que decide, por exemplo, por uso imediato, gente que decide por questão financeira, gente que decide pelo medo de perder. Então é muito legal porque ele vai te dando características de personalidade e comportamento do consumidor e aí, dependendo das características que você como vendedor vai ler nesse teu
teu interlocutor, nesse teu cliente, você vai perceber quais são os critérios que mais o levam a decidir. E aí é aquela grande questão, né? Vendedor, ele tem que ter essa habilidade meio de camaleão no processo, certo? Para perceber o cliente, e percebendo o cliente, você adapta a tua forma de abordagem para trazer o cliente mais para perto. Então a dica de livro de hoje é Gente que Convence, do Eduardo Ferraz, que é muito legal. Inclusive ele tem dentro do livro alguns testes para você fazer, testes digitais no site do livro que você faz, também para entender sua percepção, tua pontuação. Ele é muito legal, sugiro muito a compra, viu? Eduardo Ferraz, então um abraço, a gente te espera aqui. Fala com a gente na rede social, quem sabe você está aqui com a gente um dia, tá bom? Exatamente, vamos fazer. É um prazer enorme. Fazer um episódio só com o livro do Eduardo Ferraz. Nossa, seria uma honra trazer o Eduardo Ferraz para cá. E olha só, você que trabalha com prospecção via SDR, saiba que a negociação começa já com o SDR. E é sobre isso que a gente está falando, se não ficou claro para você, do momento do contato inicial do seu SDR, é por isso que ele tem que estar bem preparado em relação a discurso, em relação a filtro, em relação à abordagem. É importante que desde o começo ele já comece a negociar, para que ele tenha ali um poder de decisão na ponta e ele saiba qual é o poder do handoff que ele tem para entregar para o outro e falar assim, até aqui eu já trouxe com uma expectativa alinhada, agora vai para o closer poder partir para as implicações de negociação. Então entenda, a negociação começa já com o SDR, tá? E lembrando que SDR é o Sales Development Representative, que é aquele profissional especializado ou em prospecção ou em qualificação dos leads que chegam. É lógico que as terminologias elas se misturam um pouco, mas hoje olha que importante isso. É tão importante a prospecção ativa, certo? E é tão importante a qualificação do lead que chega em vendas B2B que se criou uma posição de um profissional que estuda e se prepara somente para tratar nessa área, né, Luiz? E a gente pode gravar um episódio assim sobre siglas de vendas. Siglas de vendas. Glossário de vendas. Glossário de vendas. Porque você que tem algum preconceitozinho ali com essas siglas, aí porque tá valendo em inglês. Você não usa farol, vermelho, amarelo e azul, verde? Qual que é a cor que você usa lá para você fazer? Não é trânsito, não é igual? Então saiba que isso são formas de guiar os teus caminhos. Saiba que essas siglas você vai encontrar no mercado. Então aprende sobre elas. Vamos estudar sobre elas. E um dia a gente grava aqui sobre siglas de vendas, glossário. É isso aí. E no 10º episódio de O que não fazer em vendas, o que não fazer em vendas? Achar que preço é sempre o que mais conta. Pois é. Achar que preço é somente o que mais conta. E não, tem que ter valor. Inclusive, né, desenvolver esse processo de valor é extremamente importante, né, Luiz? Olha só, se o teu vendedor não está conseguindo negociar preço, faça para ele um glossário, como a gente falou aqui, de quais são os itens que geram valor no teu serviço, no teu produto. E entrega para ele falando, olha, se o cliente está reclamando de preço, é porque muito provavelmente isso daqui não está sendo apresentado para ele. Então apresenta a ele. Vai com o seu vendedor na visita, mostra para ele como você consegue fazer uma venda vender mais, como você consegue tirar mais daquele cliente, mostrar para ele o valor, ensina ele a respeito de como construir valor. Se você não está sabendo fazer isso, o teu problema não está em vender, não está no vendedor, está em vocês, né? Exatamente, o papel da liderança é fundamental nesse sentido, porque assim, o que a gente está falando aqui é ensinar o vendedor a argumentar sobre valor e não preço, mas dentro do... Não é só numa insistência aqui. Não, tem que falar isso para ele, porque tem muito gerente de vendas, muito líder de vendas que fala assim, não, mas tem que falar tal coisa, mas tem que falar outra coisa. Não, tem que perceber o cliente. O que é importante para esse cliente? Se esse cliente, então, dentro de coisas que a gente já falou por aqui, tá? Ele está dentro de uma qualificação que a gente pode vender para ele, eu preciso compreender esse cliente para argumentar cirurgicamente naquilo que para ele é mais importante. Então, líder de vendas, você precisa assumir a responsabilidade de desenvolver suas vendedoras e seus vendedores a ter esse nível de percepção e argumentação aguda, senão o negócio não funciona. E você presta serviço? Vai para a tua operação, vai para os teus clientes, pergunta, cliente, como que eu gero valor? Operação, como que o pessoal fala que a gente é bom mesmo? Faz um glossário, isso aqui, a operação fala que a gente é realmente muito bom. O cliente também fala que é muito bom. Vamos criar um manualzinho de valor? É isso aí, é isso aí. 15 minutos que voam. Falei que era para pegar a caneta e anotar. E anotar rápido, porque é ao vivo. Agora você só vai no canal do YouTube para ver a gravação lá então. Mas assim, vi a gravação, quero falar com o Luiz Schmidt. Como é que a gente fala com o Luiz Schmidt? Você pode falar comigo no Instagram, tem aqui o meu Instagram, @Luiz Schmidt, lá eu respondo todos os directs. Também estou presente em outras redes sociais, mas essa é a que eu mais posto conteúdo. Beleza, e você para assuntos de vendas, e você me acha mais no meu LinkedIn, certo? @Hugo, @Hugo
Hugo Palestrando no LinkedIn, você me acha lá bastante para conversar, para achar os conteúdos de vendas, inclusive recortes que a gente está começando a publicar daqui do Que Não Fazer em Vendas. E do lado ali tem um QR Code. Quer falar com a gente e entender como levar Hugo, Luiz e Hugo, os dois juntos, misturado, para a sua empresa, para palestras, treinamentos e mentorias, vai lá ler o QR Code e você fala também direto com a gente. Assessoria de vendas, seu processo está ruim? Tá, a gente pode ajudar. Vamos lá, orientar esse processo. É isso aí, tamo junto. E olha só, 10 episódios do Que Não Fazer em Vendas passaram voando. Caraca, é muito rápido. E espero que tenha sido tão bom para vocês quanto foi pra gente. E aguardamos vocês no próximo episódio, semana que vem, do Que Não Fazer em Vendas aqui na Vesa TV. Um abraço pra você, beijo no coração. Se gostou, comenta, manda pro time, tá bom? É isso aí, estamos aqui. Valeu, gente. Abraço, até mais. Até a próxima.